Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço Minuto de Saúde. Para hoje vamos falar um pouco sobre a diabetes mellitus. Todo mundo já ouviu falar sobre a diabetes. Hoje vamos trazer aqueles aspectos que são os mais importantes, assim como são do nosso dia a dia. Em primeiro lugar, temos que saber o que é afinal de contas diabetes. Diabetes é uma doença crônica que é caracterizada por níveis elevados de glicemia a nível do sangue. A glicemia é aquilo que a gente conhece por açúcar no sangue. Então, indivíduos que têm níveis elevados de glicemia de forma persistente são chamados de indivíduos diabéticos. Então, o que é, afinal de contas, glicêmias elevadas? Então, a glicemia vem da glicose, que é aquilo que é a fonte de energia do nosso organismo. A glicose, em princípio, é produzida através de tudo aquilo que a gente ingere como alimento, que depois é metabolizado e é transformado em glicose e tem como função principal alimentar as células do nosso organismo. Então, é a principal fonte de energia. Então, nos indivíduos que são diabéticos, teremos esses níveis elevados de glicemia ou de glicose, porque, por um lado, podem ter um déficit absoluto ou relativo de insulina, okay? Porque a insulina é aquela hormona que é responsável por permitir que essa glicose entre nas células. Então, se a gente tiver um indivíduo com um déficit absoluto de insulina, então é um indivíduo que eventualmente não vai absorver glicose nas suas células. Então, vai ser um indivíduo diabético insulino-dependente. São os conhecidos como os diabéticos do tipo 1. Mas também podemos encontrar situações em que o indivíduo tem insulina suficiente no organismo, entretanto, as células já desenvolveram alguma resistência a essa insulina. Então, são os conhecidos como diabéticos não insulino-dependentes, okay? E são os diabéticos do tipo 2. Então, é importante a gente ter em conta esses aspectos, porque isso depois vai nos dar mais ou menos uma ideia daquilo que vão ser os sintomas, assim como daquilo que vai ser os possíveis tratamentos. Okay? Então, como é que se manifesta a diabetes? Então, em termos médicos, a gente geralmente usa aquilo que são os 4 P's. Okay? Em termos médicos, temos o primeiro P, que pode ser a poliúria, que é um indivíduo que urina várias vezes ao longo do dia. Podemos ter a polidipsia, que é um indivíduo que está constantemente com sede, está constantemente a ingerir líquidos como forma de ver se mata a sede, mas, entretanto, o indivíduo acaba não matando a sede. Temos, por outro lado, o indivíduo que tem polifagia, que é aquela vontade excessiva do indivíduo se alimentar. Então, o indivíduo está constantemente a se alimentar e está constantemente com fome. E o último P, o quarto P, que é o indivíduo que tem a perda de peso. Isso quer dizer que é um indivíduo que, mesmo alimentando-se várias vezes, mesmo ingerindo muitos líquidos, com o passar do tempo ele vai perdendo peso. Então, um indivíduo que tem essas 4 características comuns é um indivíduo que eventualmente pode ter níveis elevados do açúcar no sangue ou níveis elevados de glicose. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico no indivíduo que a gente suspeita ser diabético? Em primeiro lugar, esse indivíduo vai nos apresentar nas nossas consultas com esses 4 P's ou com esses 4 sinais e sintomas, e a gente vai submeter esse indivíduo a alguns exames de sangue. Dos exames de sangue, os mais importantes é o exame de glicose, o exame de glicemia. E esse exame pode ser feito tanto em jejum, assim como pode ser feito de forma aleatória. Se for um exame que é feito de forma aleatória, se o indivíduo tiver níveis acima de 11, então é um indivíduo que provavelmente é diabético. Enquanto que se fizer o exame em jejum, se tiver níveis acima de 7, provavelmente é um indivíduo diabético. Como forma de complicações dessa entidade, podemos ter várias. Podemos ter complicações como cetoacidose diabética, que é a alteração a nível do organismo do indivíduo, em que o sangue altera o seu pH e fica um pouco mais ácido.
E isso vai dando complicações que podem ser ligeiras, moderadas e graves, que eventualmente podem precisar do internamento numa unidade de cuidados intensivos. O indivíduo também pode desenvolver aquilo que a gente chama de retinopatia diabética, que é uma complicação ocular que pode levar à cegueira. Pode desenvolver também uma nefropatia diabética, que é uma complicação a nível dos rins, que também pode levar a uma lesão renal, que também pode ser crônica, assim como pode desenvolver uma neuropatia diabética, que é a perda de sensibilidade, que pode ser nas mãos ou nos membros inferiores ou nos pés, que eventualmente vai propiciar esse indivíduo a ter algumas lesões ou ter algumas feridas que vão levar muito tempo para poder cicatrizar. E se estas estiverem infectadas, podem chegar numa fase em que pode precisar de se fazer uma amputação. Como forma de prevenção, a prevenção deve ser para aquilo que são os seus fatores de risco. Então, um indivíduo que pode ser diabético é um indivíduo que geralmente tem uma história familiar, já tem alguém da família que é diabético, é um indivíduo que tem um histórico de sedentarismo, é um indivíduo obeso, é um indivíduo que tem um histórico de consumo excessivo de alimentos gordurosos. Então, se a gente quiser prevenir, temos que lutar contra todos aqueles fatores de risco, através do consumo de mais frutas e evitarmos mais gorduras, através da prática de exercícios físicos, assim como através do diagnóstico precoce, isto é, temos que ter como hábito fazermos exames regulares de forma que a gente já consiga prever quais situações em que o indivíduo pode desenvolver diabetes, principalmente naqueles casos em que temos um indivíduo com histórico familiar. Então, por hoje é tudo. Espero vos ver na próxima oportunidade. Insha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.